Voz de cabeça, a voz a qual nós nascemos falando, a voz bem colocada, a voz correta, a voz que puxa para frente e a voz a qual envolve a técnica vocal. Técnica vocal, que a maioria dos lugares vão chamar de técnica vocal, que para mim nada mais é do que colocação de voz no lugar devido, que é a voz de cabeça. Então, a comparação da voz de cabeça para com o peito, como eu já lhes disse, é que a voz de cabeça vai abranger uma área maior, vai abranger mais notas. O gama de sons que você irá cantar com a voz de cabeça é muito maior do que o gama de sons da voz de peito. Vamos comparar a minha voz dentre os registros, dentre as 4 regiões dos sons, que são graves, médios, passagem alta e agudos. Minha voz, como tenor que sou, começa no Fá de oitava 2, então eu vou e canto este Fá, canto Sol, Lá e Si, oitava 2, e aí foi a minha região grave. Aqui está a minha voz de peito, se eu fizer Fá, Fá, esta é a minha voz de peito, Fá, Sol, Lá, Si, e perceba que nesse Si eu já estou quase trocando de quê? Trocando para a voz de cabeça, eu já estou quase saindo do peito e entrando no Dó 3. E a partir do Dó 3, então eu faço Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Você percebe que houve aí uma um som como se fosse aparentemente parece uma quebra, e na verdade é uma quebra porque não é uma quebra que a voz está falhando. Na verdade a quebra é da troca de registro, porque eu adentrei a voz de cabeça. Porque essa oitava 3, mesmo para o tenor, já está pedindo para conduzir a voz para a cabeça. Claro que ainda dá para o tenor fazer esse Dó 3, Ré 3, Mi 3 no peito, porém seria melhor e mais aconselhável que ele fizesse esse Dó 3, Ré 3 e Mi 3 já na cabeça, porém ainda dá para manter no peito, ok? Agora, a partir do Fá 3, o peito já vai começar a estranhar, já vai começar a esgamelar, sabe? O significado da palavra esgamelar, forçar, vai começar a forçar. O peito vai começar a estourar. E qual é a consequência de quando estouramos o peito? Nossa voz recorre à garganta. E aí, nós agredimos a nossa voz. Então, para um tenor, por um exemplo, eu daria a dica de cante o Fá 2, o Sol, o Lá e o Si no peito, tudo bem. E a partir do Dó já troque a marcha para a voz de cabeça, porque isso vai preservar a tua voz por muito mais tempo cantando. Isso vai te cansar muito menos. A voz de peito ela é uma voz mais pesada em relação à voz de cabeça. Mesmo essas notas mais graves, tu pode fazer na cabeça também. Porém, saiba que quando você fizer uma voz de cabeça nessas notas mais graves, elas perdem massa. Elas ficam mais foscas. Por exemplo, este Fá na oitava 2, este Fá na voz de cabeça ele vai ficar Fá. Percebe a diferença? Ele fica mais leve, ele fica mais fosco, ele fica mais fininho e com menos massa. Mas isso é normal, por quê? Porque a voz de cabeça ela compreende áreas mais agudas. Ela compreende as áreas médio-agudas para a passagem alta e posteriormente a isso. Depois nós vamos misturar cabeça com peito e fazer o misto lá na oitava 4. Claro, dependendo das vozes, né? Mas geralmente é na oitava 4. Então a diferença da voz de peito para a voz de cabeça no geral é que assim, a voz de cabeça ela é muito mais leve, entende? Mesmo que você cante uma mesma nota em ambos os registros, para comparar, você vai sempre notar que a voz de peito ela pesa mais. E ela pesa justamente por ela ser grave. Porque as notas graves, elas vêm como vendavais, elas são notas cheias, elas são notas realmente pesadas. Elas levam o título de notas pesadas. Ao passo que as notas leves, elas são mais leves, elas são mais suaves, elas são mais delicadas, né?
Você já deve ter ouvido falar sobre um recurso vocal chamado whistle voice. Eu não domino a técnica e não estudei sobre esta técnica, mas já ouvi pessoas fazendo e já ouvi a respeito. E o pouco que eu vi, sei que é um canto delicado, é algo extremamente complicado de fazer e delicado. Por que é delicado? Porque abrange notas quase fora da compreensão humana. Notas, bom, no canto convencional são notas incantáveis. Não há como cantar isso em voz. Mas com esse recurso, sim. Então, percebe que à medida que a nossa voz, à medida que nós vamos subindo nas oitavas, esse canto, essa voz, ela não vai ficando mais agressiva, mais pesada, não, ela vai ficando mais leve. Se você comparar entre os instrumentos, o instrumento mais agudo, ele é pequeno, que é o flautim. O flautim, ele é uma flautinha desse tamanho, fininha. Um instrumento pesado, vamos ver um instrumento pesado, um violoncelo. Um violoncelo é um instrumento pesado, ele é mais grave do que o violino, por um exemplo, que seria o irmão primo do violoncelo, e o violino é mais agudo do que o violoncelo. E o violino é muitíssimo menor do que o violoncelo. O violoncelo é enorme, robusto, grande. Ele fica de pé aqui e consegue ser, às vezes, muito maior que eu. Existem violoncelos do tamanho de uma pessoa. Isso levando em conta o braço. Mas e aí você compara com o violino, que é um instrumento muitíssimo menor, e aí é mais agudo. Percebe aí já a diferença? Então, à medida que vamos subindo nas oitavas, nosso som vai ficando mais agudo, nossa voz tem que se estreitar mais, concentrar mais e não espalhar mais. E aí entra então a voz de cabeça. A voz de cabeça, por ser mais delicada, mais concentrada, mais fina, entre aspas, e mais leve. Então, é um encaixe perfeito para as notas para as notas médio agudas, que já pedem esta entonação de delicadeza. Quando eu digo delicadeza, não é que, porque então o homem não vai poder cantar na voz de cabeça. Isso não tem nada a ver. Porque, como eu lhes disse, quando nascemos falando já na voz de cabeça. E isso independentemente do sexo. Então, um homem cantando na voz de cabeça, sim, a voz ela tende a mudar um pouco a encorpação, mas não vai mudar o timbre. Um cantor nunca pode ter duas vozes. Nossa voz ela deve soar uniforme em todo o seu, em todo o seu, em toda a sua atuação, vamos dizer, em toda a sua performance. A voz deve ser uniforme. Você não pode falar com uma voz e cantar com outra. Porque se você fala com uma voz, você vai cantar com essa voz. E quando eu digo falar com uma voz, é justamente a cor desta voz. Então, estou cantando graves, minha voz tem que soar de uma forma. Estou cantando agudo ou médio, minha voz tem que soar da mesma forma. Estou cantando a passagem, tem que soar da mesma forma. A troca do registro irá influenciar, sim, um pouquinho apenas a característica desta voz. Porém, a cor natural da voz, aquele timbre natural da voz, ele deve manter-se. Independente de ser voz de peito, voz de cabeça ou falsete, o timbre natural da voz deve manter-se. Então, voz de cabeça englobará região média para passagem. Região grave, você pode escolher cantar na cabeça, mas saiba que irá perder um pouco de massa. Porém, é possível. Para isso nós temos o peito, então, para cantar essas notas mais graves, que são geralmente 4 notas, para compensar a perda de massa da voz de cabeça nos graves. E após a voz de cabeça chegar na região de passagem, geralmente já não vai dar mais para a voz de cabeça. O que nós iremos fazer? Trocar para a voz mista. Para a voz de peito alto, que é uma mistura de voz de cabeça com peito. Mais adiante eu irei falar. Eu falei um pouco no vídeo passado sobre a voz de cabeça, mas ainda falta fazer um vídeo com mais ênfase a ela. Mas por hoje era a voz de cabeça, então já fizemos aí o comparativo, né, de voz de peito e voz de cabeça.